ela. Aqui a gente vai ter um card. Depois eu compartilho com vocês esses cardzinhos com essas anotações. E aqui a gente vai então para o nosso segundo exercício de respiração consciente, que a gente já chama ele às vezes de exercício de toda a extensão da respiração. Inspirando brevemente, eu sei que estou respirando brevemente. E ao expirar um pouco, sei que estou expirando um pouco. Né? São as palavras que estão no Sutra. Respiração natural e à vontade, igualzinho no primeiro exercício. Corpo estável, mas relaxado, como no primeiro exercício. Não tentar controlar ou mudar a respiração, como no primeiro exercício. Quando inspira, está consciente durante toda a extensão da sua inspiração. Quando expira, está consciente durante toda a extensão da sua expiração. Não se distrair da respiração, nem por um instante. Esse é o segundo exercício da respiração consciente, proposto pelo Buda. Ele é, se vocês forem olhar atentamente, uma continuação natural do primeiro exercício. Quando a gente coloca a nossa atenção na nossa respiração e tenta perceber a nossa respiração acontecendo, as distrações, a correria, os próprios conteúdos mentais vão nos tirando a concentração da respiração. Então a gente não consegue olhar para a nossa respiração durante o tempo todo porque a gente está sempre se distraindo com alguma coisa. A gente tem pequenos vislumbres da nossa respiração acontecendo. Mas conforme a gente vai praticando isso, a gente vai acalmando o que está acontecendo dentro de nós, vai acalmando corpo e mente, e vai se tornando mais longo o tempo que a gente consegue perceber a respiração sem se distrair. O segundo exercício, então, ele é uma continuação natural do primeiro. Quando a gente se tornou tão pacífico, tão calmo e tão à vontade, nós naturalmente temos a capacidade de seguir a nossa respiração inteira, sem se distrair nem um minutinho. O segundo exercício é o nosso primeiro contato, é o nosso primeiro gostinho da concentração, que é não perder a nossa respiração de vista nem por um instante. Quando a gente inspira, a gente está com a nossa inspiração o tempo todo durante o processo de inspiração. Quando a gente expira, a gente está presente o tempo todo com o processo de expiração. Quando a gente fez o primeiro, naturalmente e de maneira relaxada, ele se converte no segundo naturalmente. Então vocês não precisam, na prática, tentar fazer uma distinção entre um e o outro. Falar, hoje eu vou me sentar e vou fazer o primeiro exercício da respiração consciente. Ou hoje eu vou me sentar e hoje eu vou fazer o segundo exercício. Não. A gente pode se sentar relaxadamente, à vontade, e trazer consciência para a respiração. O primeiro e o segundo exercício, eles vão naturalmente se interligarem, eles vão se tornar um ou outro. Então, nesse segundo exercício, a gente não perde, a nossa concentração está mais estabelecida, está mais firme. Então, a gente consegue ficar o tempo todo com a nossa respiração. Claro que pode acontecer que a gente fique ali 10 inspirações e expirações bem concentrados, sem perder a respiração de vista, e de repente a gente perde um pouquinho da concentração. E a gente faz a mesma coisa, percebe qual foi a distração que nos causou aquela perda de concentração, e a gente volta para a nossa respiração. E esse voltar para a nossa respiração tem que ser sempre compassivo. Nunca vai se julgar assim, nossa, eu sou um péssimo meditador, eu não consigo ficar 2 respirações inteiras presente totalmente. Nunca faça esse julgamento. O que a gente vai precisar para essa prática é só paciência e compaixão. Quantas vezes a gente se distrair, é a mesma quantidade de vezes que a gente volta para a respiração. Sem julgamentos, sem achar que você é um péssimo meditador por conta disso. Eu sempre falo, não existe meditador ruim. Existe não meditar. Mas se você está meditando, não existe meditação ruim. Porque até quando você não está conseguindo fazer o exercício bonitinho, você está consciente de que não está conseguindo. Então você está consciente da condição da sua mente, da condição das suas formações mentais, das suas emoções. Então é meditação. Um tipo diferente de meditação. Então não tem meditação ruim, não se cobre demais. Se distraiu, volta. Mas nós tentamos ficar com a nossa respiração nesse exercício durante toda a sua extensão. Sem se perder. Isso vai gerando em nós uma concentração muito profunda, que vai se aprofundando com o tempo, vai acalmando a nossa respiração. E por que a gente faz?
essa respiração. E por que a gente faz esse tipo de exercício? Tem alguns motivos, né? Talvez o mais básico desses exercícios, de por que nós fazemos, é que a concentração é um dos fatores do despertar. Nós precisamos desenvolver concentração para que a iluminação seja possível. Concentração no contexto budista, que é samadhi ou samadhi, não é aquela concentração onde você está só focado no objeto e só pensando nele. A concentração no contexto budista é você olhar aquele objeto sem colocar em cima dele suas vontades, seus julgamentos, suas visões, suas crenças. É olhar o objeto de uma maneira muito profunda e sem analisar o objeto. Assim você pode ter uma compreensão real do objeto, que você não está projetando sua mente nele. Então, concentração é uma energia que a gente precisa desenvolver, e esse exercício nos ajuda a começar a dar os primeiros passos no desenvolvimento da concentração. Mas um outro aspecto muito importante desse exercício é cura. Se o primeiro exercício tem a ver com relaxamento, esse exercício nos traz uma cura mental muito forte. Porque quando a gente passa a olhar só para a nossa respiração, a gente tem um único objeto da nossa consciência, né? Nossa consciência é o observador e o objeto da observação é a respiração. Quando a gente consegue ficar só num único objeto da respiração, a gente solta todos os outros objetos. Então a gente solta todos os medos, a gente solta as angústias, às vezes a gente solta as dores, até mesmo as dores físicas tendem a desaparecer quando a gente está muito concentrado. Vocês vão notar isso com o tempo de prática, que talvez no primeiro exercício vocês ainda sintam um desconforto no corpo, alguma dorzinha, algum mal-estar, e quando você está muito concentrado, até a dor física desaparece, porque você soltou. Você só mantém na sua atenção um objeto, a sua respiração. E nisso, a gente está livre da briga que a gente teve ontem, dos medos que a gente tem, das dívidas que a gente não consegue arcar, das expectativas que a gente tem do mundo e que o mundo tem de nós. A gente solta toda a bagagem mental que a gente tem. Porque a gente só está olhando para a respiração, e a respiração é solta, é livre, é fresca, é calma. Então, nosso corpo tende a acompanhar o que está acontecendo na mente. Quando a mente fica limpa de toda angústia, porque a gente soltou, o nosso corpo também vai ficar limpo e também tende a relaxar ainda mais profundamente. Uma expressão que a gente usa é jogar fora. É uma expressão que o mestre Lin Ji usava e que o Tai usa muito. Não é simplesmente desapegar do que está acontecendo na sua mente. Quando você olha só para um objeto, que é a sua respiração, você joga fora todos os outros objetos. E a sua respiração se torna mais profunda, mais pacífica, a sua concentração começa a se estabelecer, e você começa a curar sua mente e o seu corpo, simplesmente por fazer com que aquelas formações mentais negativas que estavam presentes no corpo e mente não estão mais ali. Você não está mais olhando para elas, você está deixando, jogando fora essas formações mentais. Na tradição budista, a gente tem uma imagem que a gente usa regularmente, que é a imagem do lago, que a gente diz que o primeiro exercício da respiração consciente é o nosso lago, a nossa mente é um lago, que está cheio de marolas e pequenas ondas. E o primeiro exercício é para acalmar essas ondas. E quando a gente acalma essas ondas, o que acontece? O lago começa a refletir o que está em torno dele, o céu, os pássaros, as árvores, a grama, as montanhas, perfeitamente. Mas quando o lago está agitado, ele reflete ainda as árvores, o céu, só que tudo distorcido. É assim com a nossa mente também. Quando a nossa mente está cheia de barulho, cheia de formações mentais, cheia de emoções, cheia de percepções e visões e crenças, a gente vê a realidade, mas a gente vê a realidade através de uma distorção causada pela mente, por esse barulho, por essa marola da mente. O segundo exercício nos permite olhar a mente sem nenhuma marola, como se fosse um espelho d'água refletindo perfeitamente o céu, as montanhas. E então, qualquer distração que aconteça, você só percebe que aconteceu e volta para a sua respiração. Assim como um pássaro voando em cima desse lago, o lago não tenta segurar o pássaro quando o pássaro passou. O lago refletiu o pássaro enquanto o pássaro passava e soltou o pássaro assim que o pássaro terminou de passar. Esse é o estado de concentração. A gente não segura mais nada, a gente está olhando apenas para a nossa respiração. Então vamos fazer 10 minutinhos dessa. Ela é um pouquinho mais desafiadora, mas a prática da primeira já nos estabelece para praticar melhor a segunda.
E aí, após isso, a gente vai abrir uns minutinhos para a gente bater um papinho e trocar algumas ideias sobre a prática. Então, vamos fazer 10 minutinhos. Eu vou convidar o sininho. A gente já sabe a posição do corpo, como fazer. Nós já sabemos que não precisamos fazer uma grande distinção deste exercício para o primeiro, apenas tentar manter nossa consciência da respiração. Perdemos a consciência, tudo bem. Reconhecemos e voltamos para a respiração. Inspirando, eu estou consciente da minha inspiração, expirando, estou consciente da minha expiração, inspirando, eu estou consciente de toda a extensão da minha inspiração, do início ao fim. Desde o momento em que o ar toca as minhas narinas, até o momento em que o ar estende meus pulmões, meu abdômen. E então começa a expiração. E eu estou consciente de toda a extensão da expiração. Desde o momento em que o abdômen e os pulmões começam a descer, liberando o ar, até o momento em que onde o ar termina de deixar as minhas narinas um pouquinho mais quente do que quando entrou. Eu não preciso mudar a minha respiração, mas apenas perceber. Esse é o tempo da minha respiração. Se ele for curto, eu irei acompanhar toda a extensão de uma inspiração curta. Se for longo, irei acompanhar todo o tempo de extensão de uma inspiração longa. Se a minha expiração for curta, acompanho a duração curta da expiração. Se for uma expiração longa, acompanho a longa duração da expiração. Para nos ajudar a manter a concentração na respiração, nós podemos escolher um ponto no nosso corpo onde sentir a respiração. Na entrada das narinas, no abdômen, sentindo a barriga subindo e descendo. Procure um ponto no corpo onde você sinta a respiração acontecendo. Inspirando, estou consciente de toda a duração da minha inspiração. Expirando, estou consciente de toda a duração da minha expiração.
Podemos voltar a esse pequeno exercício de respiração, de consciência. E fizemos então o primeiro par de exercícios e vamos abrir para a gente bater um papinho agora. Eu vou convidar aqueles que quiserem. Nós vamos fazer, para a gente também não estender muito tempo, 10 ou 15 minutinhos de partilha só para cada exercício. Então, eu vou pedir que aqueles que forem partilhar podem falar da sua experiência, como foi a prática, mas vamos tentar fazer partilhas não muito longas, né? Lembrando que a gente está também num ambiente coletivo, que se muitos amigos quiserem compartilhar, a gente não tem tempo para todos. Então, a gente abre uns minutinhos para dúvidas sobre a prática ou para alguma dificuldade que surgiu na sua prática e talvez eu não tenha contemplado na hora das explicações, na hora dos exercícios. O Pablo perguntou se vamos ter um intervalo para o café. Às 10 a gente vai parar um pouquinho para poder pegar um cafezinho, uma meia horinha de descanso. Então, quem quiser compartilhar alguma coisa, quem quiser trazer alguma experiência ou alguma dúvida, eu vou pedir para levantar a mãozinha e aí a gente ouve umas partilhas, tá? Então, temos a querida Iracema. Iracema, querida, vamos te ouvir. Bom dia, gente. Obrigada, Raoni. Maravilhosa essa experiência aqui com você hoje. Primeira coisa que eu quero dizer é que muito, muito, muito especial. E olha que você sabe que eu pratico já há muitos e muitos anos, não é? E, no entanto, a gente está sempre começando. Eu acho que essa é a primeira questão que eu sinto, que cada dia é um dia, né, Raoni? Para a gente começar a meditar, né? Porque cada dia a gente não sabe como vai ser essa experiência. Eu acho que nem sempre ela é fácil. Eu acho que essa é a primeira questão, porque as demandas externas estão cada vez maiores, né? E quando a gente tem muitos afazeres diferentes, sobretudo as mulheres, os homens também, mas as mulheres realmente nós somos assim hiper sobrecarregadas de tarefas, responsabilidades, ainda mais muitas mulheres, até como eu, mais velhas, que estão vivendo sozinhas, né? Isso é muito difícil mesmo encontrar esse tempo, né? Acho que é para todos, para os homens porque tem que trabalhar, porque tem que não sei o quê. Então, mas o que eu quero relatar são duas coisas. Uma é que, para mim, né, cada dia é um dia. Tem dias que eu não estou conseguindo achar a posição, tem dias que a respiração está curta, tem dias que a cabeça não para, tem dias que eu estou ótima, mó viagem, como diria aí o pessoal do surf, enfim, não dá para
não é uma escola, não é, Raoni, eu só quero ter certeza disso, não é uma coisa que você vai progredindo no sentar, que eu estou falando da meditação, estou falando da vida fica óbvio a diferença do início e depois de muito tempo. A outra coisa que eu queria relatar, eu acho que eu nunca relatei, é que quando eu tive Covid, foi antes da vacina, eu tive uma Covid muito forte. Eu fui 3 vezes ao pronto-socorro e não fiquei, graças a Deus. Mas o que me salvou foi a meditação. Eu ia para a cama sem força e ia para o meu banquinho. Na ocasião, eu tinha um banquinho. E eu só pensava assim, eu vou viver, vai passar, e eu preciso. E a respiração estava horrenda, péssima, monstruosa. E eu falava, é essa que eu tenho e eu vou ficar boa. Só queria contar isso e essas duas coisas. Obrigada, tá? Obrigada. Iracema, querida, gratidão pela sua partilha. Muito, muito importante a gente lembrar, né, que a gente nem sempre, nem todo dia a nossa respiração vai ter igual. Por isso que eu falo, manter a curiosidade sobre a nossa prática é muito importante. Deixe que a sua prática seja como ela é, cada dia. Tem dia que a sua respiração não vai estar legal, tem dia que os 2 primeiros exercícios vão ser muito difíceis de fazer, e aí você tem outros 14 exercícios que você pode fazer. E não é uma progressão. Tá? Não, você não precisa fazer do primeiro ao número 16. São exercícios separados, eles estão interligados, mas eles não são uma hierarquia. Você vai se iluminar assim que você conseguir fazer do 1 ao 16. Eu, por exemplo, na minha prática meditativa diária, eu começo do terceiro exercício. Para mim é melhor assim. Eu faço o terceiro exercício primeiro, o terceiro e o quarto primeiro do que o primeiro e o segundo. Então não tem essa progressão, não é uma competição, não é uma faculdade de meditação, onde a gente vai, para atingir uma boa nota, a gente tem que ir bonitinho. São exercícios que o Buda ensinou e eles vão, cada momento, o nosso corpo e a nossa consciência vão pedir um exercício diferente. Consciência plena também é estar consciente do que o nosso corpo e mente estão pedindo naquele momento. Isso é muito importante. Muito bom. Tassiana, pode falar com a gente. E aí eu vou pedir para que ninguém mais levante a mão, porque eu acho que mais 2 partilhas a gente já fecha um tempo legal. E aí, mais para frente, outras pessoas podem fazer partilhas no momento adequado. Tassiana, querida. Querido Tai, querida Sanga, bom dia a todos, feliz de estar aqui com vocês. Raoni, 2 questões assim bem simples. Você indica alguma posição para as mãos, que tem alguma tradição que fala sobre os mudras, alguma coisa, você acha que isso é importante? E nessa questão, no dia que eu estou assim, mais agitada, eu gosto de fazer a meditação caminhando. Aí, assim, eu me observo e vejo que a caminhando vai dar um efeito melhor. E com relação aos olhos também, eu tenho mais facilidade para fazer com os olhos fechados. É só isso. Obrigada. Querida Tassiana, excelentes questões. Né? Não temos posição para as mãos. Eu costumo deixar minhas mãos no colo, porque os meus braços são longos o suficiente, então elas ficam bem confortáveis aqui no colo. Às vezes meus dedos ficam até no chão. Mas para quem tem braços um pouco mais curtos, podem relaxar as mãos sobre os joelhos, sobre as pernas, sem problema. E um outro recurso que a gente pode usar, muito legal, é usar as nossas palmas das mãos para nos ajudar a ancorar a nossa respiração. Tem pessoas que têm muita dificuldade de sentir a respiração aqui. E quando tenta sentir aqui, sente muita ansiedade. Então, há 2 dicas para quem sente muita ansiedade com a respiração, é o meu caso. Eu tenho 23 anos de prática de meditação e eu lutei com ansiedade no peito por muitos anos na meditação. Então, a primeira dica eu falei um pouquinho nesse segundo exercício, tenta trazer a sua respiração para a barriga. Isso tira a ansiedade, porque o seu pulmão está muito perto do coração, então se a gente enche o peito demais, o coração tende a acelerar, então gera ansiedade. Nesse caso, traz sua atenção da respiração para a barriga. Barriga sobe, barriga desce. Para lidar com essa ansiedade, você vai acalmando naturalmente. E para ter uma barriga que sobe e desce bem legal, sua coluna tem que estar bem retinha. E você vai perceber que a barriga está muito dura no começo, que a gente não tem costume de respirar na barriga.
Mas continua respirando mais alguns minutinhos, que a musculatura do abdômen se solta. E aí sua respiração na barriga vai ficar bem legal. Mas para quem quiser, pode usar as mãos como recurso. Quando você pode pousar as mãos sobre os joelhos, quando inspira, fecha as mãos. Quando expira, abre as mãos. É uma maneira de quem tem dificuldade de capturar a sua respiração, usar mais um recurso físico para estar presente com a sua respiração. Inspira, abrindo e fechando, aí você escolhe o que é melhor intuitivamente para você. Se é fechando ou abrindo para inspiração e para expiração. Pode usar as mãos. Inclusive é um recurso para a gente usar quando a gente quer trazer respiração consciente para o nosso dia a dia. A gente está numa fila de banco esperando, a gente não tem mais o que fazer, a não ser esperar. Põe as mãos dentro do bolso, abre, fecha e vai respirando, entra em contato com a gente. Os olhos é a mesma coisa. Vamos buscar manter os nossos olhos paradinhos, fechados ou abertos. O importante é que o olho não fique movimentando. Ele tenta descansar. Vocês vão notar que no comecinho da meditação, o olho pula um pouquinho, quando você tenta parar ele. Esse pulinho do olho é o seu coração que está muito acelerado, é o seu batimento cardíaco. Você vai reparar que é o seu coração e o seu olho batendo. Quando você acalma o coração, o seu olho tende a parar esses pulinhos. E aí você deixa ele bem quietinho. Quando a gente fecha o olho, a gente tende a pensar que não está mexendo o olho, mas a gente está mexendo. Então a gente tenta parar e focar aqui no pontinho do nariz. E aí ele vai ficar bem paradinho. Mesmo fechado, o globo ocular vai ficar imóvel, o máximo possível. Se for com os olhos abertos, exige um pouquinho mais de tempo de prática, de meditação, mas também é perfeitamente possível só olhar para o chão e o olho ficar bem paradinho. São pequenos detalhezinhos na nossa prática que fazem muita diferença a gente ter experiência de algumas pessoas que meditam há muito tempo, que realmente a gente normalmente não lê nos livros esses pequenos detalhes sobre o olhinho, sobre a respiração. Então, tanto mão quanto olho, até como postura sentada, tem pessoas que não conseguem sentar com as pernas cruzadas. Então, se sente numa cadeira, ou se sente com os joelhos no chão, como se fosse a almofada fosse um banquinho, aquela posição 6, né, que a gente chama, onde você não está com as pernas cruzadas, mas você está sentado como se fosse de joelhos. Mude as posições do seu corpo, encontre a melhor posição para você. Não tem posição perfeita para todo mundo. Nem todo mundo tem a mesma circulação, a mesma flexibilidade, a mesma altura, o mesmo alongamento. Tanto que o Tai dizia uma coisa muito legal, quando perguntavam para ele qual era a postura melhor para meditação, o Tai dizia que a melhor postura para meditação era a postura do crisântemo. E aí perguntaram, né, mas qual que é a postura do crisântemo? É a postura onde você se sente mais à vontade e mais descansado. Né? Uma postura nossa própria, querida, grato. E, querido Luiz Fernando, pode falar com a gente. A gente já está chegando no limitezinho do nosso tempinho de partilhas. Aí eu vou pedir que próximas partilhas fiquem mais para frente, tá? Tá bom. Pode falar, querido. Eu quero agradecer e abençoar todos vocês, que estou sendo amplamente abençoados. É uma dana, é um recíproco agradecer, completa o círculo, como já dizia o Buda, né? Então, eu quero tocar só em 2 assuntos. Primeiro, nunca houve na minha vida uma oportunidade que eu fizesse os 8 ou 16 exercícios do Sutra Anapanasati em que não ocorresse um salto quântico na minha vida. Alguma coisa acabar por se transformar. E segundo, o termo da engenharia, eu sou matemático, que a gente usa muito na engenharia, que é o momentum, que significa, do latim, significa reserva de energia. Então, por que fazer sempre? Para que esse momentum ocorra e para que a gente tenha reserva de energia propiciada pelos exercícios do Sutra Anapanasati. Concluindo, eu também estudo psicanálise, sou terapeuta também. E uma coisa que é bem interessante, eu já falei para vários psicólogos, tem uma amiga minha que dá aula em faculdade renomada, que esse sutra, ele antecipa em 600 anos, muito mais anos, o Freud e o Jung, porque ele dá exercício da... Mas um grande mérito do Senhor. Gratidão e bênçãos a todos. Querido amigo, gratidão pela partilha. E muito boa lembrança também da gente sempre cultivar essas práticas diariamente, né? Que não seja uma coisinha que a gente faz
uma vez na semana, e na semana que vem a gente volta, para que a prática se estabeleça e gere transformação. É muito importante que seja uma prática contínua, né? Para gerar essa energia, como o amigo falou, né? Ser uma constância na nossa vida. Gratidão, meu amigo. E vamos então, eu vou pausar aqui a nossa gravação, então, para a gente poder fazer o próximo. Acho que só vai dar tempo da gente fazer o terceiro, e aí a gente vai fazer uma pausa e os outros ficam para depois do nosso lanchinho. Deixa eu abrir a nossa... Prontinho.